A filosofia antiga já considerava o corpo físico como um instrumento da alma. A ciência considera o corpo humano como um produto bem-sucedido da evolução biológica. Para a doutrina espírita, o corpo físico e o espírito são entidades distintas, ainda que um atue sobre o outro. No quadro Dia a Dia, nós vamos falar um pouquinho desse instrumento que Deus nos deu para utilizarmos a favor da nossa evolução. Falar do corpo físico é fácil. Podemos ver, sentir, tocar. Mas é bom observar que ele não é só um mero conjunto de células, tecidos e órgãos. É um harmonioso sistema que reflete a sabedoria divina. São quase 60 trilhões de células a serviço do ser espiritual. Cuidar do corpo e do espírito é lei de Deus para nós. E você, como tem cuidado do seu corpo no seu dia a dia? Vem comigo! Nosso corpo é programado para evitar gasto de energia. Ou melhor dizendo, nosso cérebro tem uma grande vontade em nos deixar na preguiça e no ócio. Se isso vira rotina, automaticamente nossa disposição para realizar as atividades do dia a dia cai exponencialmente. Quando você se exercita mais, mesmo com movimentos simples, você tira o cérebro desse modo automático. Assim, se melhora não apenas a sua disposição, mas também a produção dos neurotransmissores do bem. São hormônios essenciais para o bom funcionamento do cérebro e ajudam a trazer as tão queridinhas sensações de bem-estar, felicidade e prazer. Estamos falando da serotonina, dopamina, noradrenalina, neurotransmissores que são fundamentais para a saúde mental e do corpo físico. Até os movimentos básicos do corpo podem ajudar a produzir esses importantes hormônios que combatem transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. A falta de movimento do corpo faz com que os músculos e articulações se atrofiem, o que destrói a resistência e intensifica as doenças crônicas e afetam profundamente a qualidade de vida. Portanto, é fundamental que se adote hábitos positivos para a vida diária. Há muitos benefícios a curto e a longo prazo, mas tudo na vida é equilíbrio. Dedicar a vida só ao culto do corpo e da imagem não é nada saudável. O corpo são deve combinar com a mente sã. A corporeidade deve ser o reconhecimento do corpo como limite para o conhecimento e a sensação do espírito. É ainda a materialização da sua vontade e de sua necessidade. O espírito reencarna em um corpo masculino para desenvolver certas potencialidades, como, por exemplo, a força para o trabalho, ou em um corpo feminino, para desenvolver outras potencialidades, como, por exemplo, só a maternidade pode ensinar. Mas se tem aqueles que têm um apego exagerado ao corpo físico, no outro extremo, tem aqueles que desrespeitam o próprio corpo. A pretexto da iluminação espiritual ou transcendência, existem pessoas que pregam o desprezo pelo corpo físico, como se a carne fosse responsável pelas tendências inferiores do indivíduo. Justificam essa ou aquela atitude como uma forma de abafar instintos ou impulsos descontrolados, que entendem ser culpa do corpo, e não de suas almas ainda rebeldes e inseguras. O conhecido ditado, a carne é fraca. Existem ainda aqueles que se entregam a todo tipo de vício, prejudicando o corpo físico como se isso não houvesse qualquer consequência. O filme Nosso Lar explica exatamente o que é o suicídio involuntário, que é o abuso do corpo físico até a morte. O corpo físico é concessão da vida para a nossa jornada evolutiva na matéria, por isso deve ser valorizado e bem utilizado. Então, tudo que fizermos do nosso corpo é de nossa inteira responsabilidade.
e será cobrado em futuras reencarnações o bom ou mau uso dele. Por isso, o autoconhecimento, que é essencial ao despertar do espírito, passa também pelo conhecimento do próprio corpo, pois este, como expressão e materialização da consciência encarnada, fala na sua linguagem própria. Quando, por exemplo, se reconhece no corpo a manifestação de um desejo inferior, percebe-se que o corpo foi condicionado pelos hábitos que lhe foram impostos pela alma. E a alma, insatisfeita, acaba por maltratar o corpo. O autoconhecimento nos ajuda a dar ao corpo o que ele precisa para conduzir a alma, o que é correto e necessário para a evolução. O nosso corpo não é nosso. Na verdade, ele é um empréstimo de Deus. Tanto que na hora do desencarne, devolvemos ele à natureza para ser reciclado. É preciso viver no corpo, mas sem ser escravo dele, para que na hora da morte possamos nos libertar da carne em paz e alçar voos ao infinito e além. Muita paz. O programa Luz Espírita hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios Dr. Eduardo Silva. Ele é neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto. E ele também é articulista no Jornal Diário da Região e é criador e facilitador de um simpósio chamado Cérebro em Alta Performance. Isso é fundamental para o assunto que a gente vai falar hoje, que é o corpo físico. O nosso cérebro tem que estar alinhado com o nosso corpo, não é isso, doutor Eduardo? Seja bem-vindo. Obrigado. Luciana, normalmente, inclusive uma das analogias que eu fiz hoje com uma paciente é o seguinte: você sem coração, você pode fazer um transplante. Fígado, rins, tudo. Até agora não se faz transplante do cérebro. Se não se faz transplante do cérebro, com certeza ele é o coordenador, ele é o maestro do restante do nosso corpo. Não que a pele, o intestino, todos os órgãos são importantes, cada célula do nosso corpo é importante, mas sem o maestro, a orquestra fica em desarmonia, não toca. Doutor, e qual é a importância do corpo físico? A importância do corpo físico, ele nada mais é do que um invólucro do nosso espírito. Tem algumas filosofias, principalmente filosofia hindu, que analisa o nosso corpo como um todo. Primeiro tem o corpo físico, que é matéria bruta. Depois tem o corpo etérico, que seria uma sutileza do corpo físico. Tem o corpo denominado mental, aliás, emocional ou astral. E a maioria das pessoas já ouviu falar que quando nós estamos dormindo, através do corpo astral, nós vamos para outras esferas, para outros planetas, para outros locais, para outras, inclusive, galáxias. E temos o corpo mental e o corpo espiritual. Agora, quem rege a sinfonia de todos esses corpos é o espírito. Uhum. Tanto é que a hora que uma pessoa falece, a hora que ela morre, teoricamente o espírito ele volta para o local dele. Muitas pessoas têm o local onde, inclusive a doutrina espírita, com reencarnação, com todo esse conhecimento, mas acabou o corpo físico porque o espírito se esvaiu. Uhum. Não tem mais o fluido vital para ele continuar no corpo físico, não é isso? Com certeza. E qual é a inteligência que movimenta este corpo? Qual é a inteligência que faz esse corpo físico funcionar? A inteligência que faz esse corpo físico funcionar, isso independente de doutrina ou filosofia ou mesmo religião, é um ser supremo, é uma fonte, é Deus. Então cada um tem uma maneira de chamar,
mas sempre tem uma coisa superior. Porque quando não tem uma coisa superior, como eu falei, o próprio reduzindo para o nosso corpo físico, se não tem um cérebro, se não tem um espírito que coordena, vira desordem, vira caos. Então, tem o Criador, Deus, a fonte, a iluminação, a luz, essa fonte criadora, ela é responsável por toda a harmonia do universo. E o que liga um corpo ao outro? O corpo físico ao corpo etéreo, ao perispírito? Praticamente, isso depende muito, Luciana, de filosofia, mas o que liga essa junção é justamente a alma que nós podemos definir. Porque um corpo sem alma é um corpo inerte, é como um mineral, uma pedra. Ela não tem raciocínio, ela não tem imaginação, ela não tem visualização, ela é incapaz de criar. Agora, a alma é o que conecta tudo isso. Então, qual seria a necessidade da gente cuidar desse corpo físico, cuidar do corpo estando aqui na matéria? O que a gente precisa fazer? Às vezes, se a gente é espírita, a gente acha que não precisa, então, do corpo físico, né? Que a matéria é passageira. Qual é a necessidade da gente cuidar desse corpo estando aqui encarnado? A necessidade que nós cuidarmos do corpo é justamente porque o corpo é o nosso veículo. Se nós estamos aqui reencarnados, nós precisamos de utilizar um corpo físico para passarmos por todas as vivências, as experiências que nós precisamos, inclusive no sentido de nós evoluirmos para um plano superior, um plano diferente. E sem o corpo, nós não temos esse veículo, é um veículo de transporte. Imagina que nós estamos aqui no Brasil e nós queremos ir para a Europa. Então, nós precisamos de um veículo. E nós não podemos ir de trem porque não temos trilho. Ou nós vamos de avião ou, eventualmente, de barco. E esse corpo físico é justamente esse meio de transporte que nós temos para evoluirmos. Agora, doutor, nós vamos falar um pouquinho do corpo que ele se degrada, estando aqui, independente da sua agilidade, né? Com o tempo vai fazendo o seu papel e degradando o corpo. O que dizer da doença no corpo físico? O que é a doença para o espírito? A doença no corpo físico para o espírito? A doença no corpo físico nada mais é de uma informação de que alguma coisa não está funcionando. É disfuncional. Hoje é possível uma pessoa viver 100, 120 anos com praticamente todas as funções normais. É lógico que à medida que nós vamos envelhecendo, nós temos os telômeros. Telômeros nada mais do que uma capinha, como se um cadarço de um tênis, de um sapato, tem aquela capinha no final, e o telômero ele é o responsável pela indução de divisão celular. À medida que as pessoas vão envelhecendo, o telômero vai encurtando. Agora, se nós tomarmos medidas que nós podemos dizer funcionais, usando o nosso corpo com inteligência e cuidando da saúde, nós podemos prolongar o nosso envelhecimento, ou seja, de vida útil, saudável. Por exemplo, uma pessoa que viva 50 anos, ou para 100 anos, muitos podem chegar, e o ideal é que se chegasse aos 100 anos totalmente rígido, mas grande maioria, infelizmente, quando chega aos 100 anos, a partir dos 60, 70, 80 anos, eles têm a vida útil, saudável, reduzida. Então, é uma vida de doença. E você perguntou, o que leva a isso? Uma das coisas, justamente, esse encurtamento do telômero. Só que várias pesquisas têm mostrado que o encurtamento do telômero está relacionado a vários pilares que nós podemos identificar como boa saúde. Um dos pilares básicos, alimentação. Hoje, no nosso mundo civilizado, nós nos alimentamos muito mal, muito diferente dos nossos avós, bisavós, que eles tinham uma alimentação mais saudável, mais natural, natural, não tinha alimentos processados. Então, a alimentação com muito açúcar, com muito carboidrato, muita farinha,
isso degenera não só o nosso cérebro, mas cada célula e molécula do nosso corpo. Um outro pilar é a atividade física. Por incrível que pareça, todos nós temos informação que a atividade física é importante, mas quem realmente tem a disciplina de fazer no mínimo 3 a 5 ou até 7 vezes por dia? O outro por pilar, dia ou por semana? Não, por semana, por desculpa. Semana. O outro pilar fundamental é o sono. Hoje, vários trabalhos mostram, e eu tenho experiência no meu consultório, que em torno de 35% a 46% das pessoas têm um sono não restaurador. Então, elas têm dificuldade para iniciar o sono, ou elas acordam de madrugada várias vezes e não conseguem dormir. E um fator importante também, que é uma pandemia desse século XXI, é o fator estresse, a ansiedade, e é o fator que nós podemos falar psicológico ou mental. Ansiedade, estresse, depressão. Um grande número de pessoas atualmente estão com estresse, ansiedade e depressão associado a um sono não restaurador, a uma dieta maléfica, que eu posso até dizer, e falta de atividade física. Isso proporciona o envelhecimento do nosso corpo, cada célula, molécula, e também, principalmente, do cérebro. Doutor, nos bastidores a gente estava conversando a respeito de uma pesquisa que o senhor tem feito sobre o Alzheimer, como a prevenção pode funcionar. Explica um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa. Uma coisa que tem me inspirado e interessado muito é justamente em relação ao envelhecimento saudável. O que tem sido observado que o número de pessoas que estão degenerando o cérebro é muito grande. Isso está crescendo muito. Eu, particularmente, tenho pessoas com 42 anos, pacientes, já com demência, e não tem ainda um tratamento efetivo. Agora, se não tendo um tratamento efetivo, o que nós devemos fazer? Focar na prevenção. Então, o que eu recomendo desde o nascimento, você, por exemplo, uma mulher vai ter um bebê, ela já se cuidar, já fazer a prevenção, e desde que a criança nasce, já começar a cuidar. Agora, aquelas pessoas que, mesmo que esteja com 90, próximo aos 100 anos, ou independente da idade, ainda tem uma oportunidade, ainda tem uma chance de, ao se cuidar, impedir um desgaste, uma degeneração muito rápida do cérebro e do corpo. Como você me perguntou especificamente, a degeneração do cérebro é possível através desses 4 pilares e de mais outros, mas os 4 fundamentais. Alimentação saudável, o mais natural possível, muita água. Hoje, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas ficam desidratadas. Um cérebro desidratado, ele não funciona. A atividade física, como falei, 5, eventualmente 7 vezes por semana. Ter um sono restaurador e aprender. Fechar os olhos, respirar fundo, acalmar a mente e meditar. Então, esses 4 pilares são fundamentais para que nós possamos ter uma condição de cérebro saudável e além disso, no meu simpósio, eu dou muita prática de como você pode, através da medicina bioenergética e sem uso de nenhum medicamento, você pode estimular a sua mente e o teu corpo para ter uma alta performance. Maravilha. Doutor, quero agradecer imensamente a sua presença, a contribuição aqui no nosso programa, entendendo que o corpo físico é de extrema importância para nós, aqui encarnados, e para o espírito conseguir cumprir o seu papel, que é o de evoluir. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua presença aqui no nosso Luz Espírita. Obrigado pela oportunidade. Uma das maiores bênçãos que recebemos de Deus foi o corpo a serviço da vida. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz que o corpo é templo de Deus e que o Espírito dele habita em nós. E o que será que isto quer dizer? O Fred e a Camila vão nos falar dessa passagem bíblica no nosso quadro Jesus no Mundo. Acompanhe.
Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E hoje o nosso tema é corpo físico. E para começar, a gente vai relembrar uma passagem de Paulo, da carta que ele escreveu aos Coríntios, em que ele diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Então ele dá essa ideia de que o nosso corpo ele é tão sagrado que ele é chamado de templo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus será destruído, porque esse templo, esse corpo, é santo. Sem dúvida nenhuma, o corpo ele é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá. É por meio dele que a gente pode reencarnar e passar por todas as experiências de evolução, de aprendizagem aqui nesse planeta. E uma outra reflexão que a gente pode fazer é pensar, como o nosso corpo é templo de Deus, como que a gente está tratando esse corpo? Quantas vezes a gente come ou bebe em excesso, ou a gente não pratica uma atividade física, ou não cuida da saúde, e muitas vezes ocasionando doenças ou mal-estar para o nosso corpo físico. E para te dar um exemplo de como cuidar do corpo físico, a gente vai lembrar de uma história muito interessante de Francisco de Assis. Foi um grande santo da Igreja Católica e a gente se espelha nele como um exemplo daquele que viveu o Evangelho. Em determinado momento, Frei Leão, que era um grande companheiro e amigo de Francisco de Assis, chega nele e fala assim: Pai Francisco, eu conheço um cara, um homem que maltrata o seu jumentinho. Ele é muito cruel com o seu jumentinho, só que eu não sei o que falar para esse homem. Francisco de Assis então fala para Frei Leão: Frei Leão, esse homem é cruel, traga-o aqui para eu poder adverti-lo. Frei Leão olha para Francisco de Assis e fala assim: Pai Francisco, você é o homem que maltrata o jumentinho. O jumentinho é o seu corpo físico. Nessa simples história de Francisco de Assis, a gente consegue perceber que até um santo tinha necessidade de cuidar do corpo físico. Se um santo como Francisco de Assis, ou um espírito de alta envergadura, como é o Francisco de Assis, precisa cuidar do corpo, você acha que você, eu, a Camila, não precisamos? Esse é o chamado que Paulo, na sua carta, faz a todos nós. Precisamos cuidar do corpo físico porque ele é a manifestação do nosso espírito no mundo material. Se eu não tenho um corpo bem cuidado, o meu espírito não vai se manifestar. Eu, enquanto espírito, não vou me manifestar. Eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer aqui na Terra. Por isso que nós precisamos cuidar do corpo físico. Não é uma história da carochinha. A gente precisa, porque é a partir dele que nós vamos conseguir viver no mundo e aprender no mundo e, consequentemente, evoluir. Então, o recado do quadro de hoje é que você tome cuidado com o seu corpo. E eu te espero no próximo programa. Tchau! É isso, pessoal. Ó, já compra o tênis de caminhada, já faz a matrícula na academia e eu te vejo no próximo programa. Até mais! Sei lá, vocês estão assistindo isso aqui no verão, mas agora, ó, invernão bravo, entendeu? É isso. Sem dúvida, o corpo ele é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá. É por meio... que eu dei uma enrolada na língua. Jesus dá. E para te dar um exemplo da necessidade de cuidar do corpo físico... Minha boca tá difícil. Então no próximo programa eu te encontro com o uniforme de academia, porque eu quero saber se você está realmente treinando. Roubou minha frase. Ladrão. Roubou, assim, ele roubou na cara dele, agora não tem o que falar. Aí fala, até a próxima, pessoal. Ai, começou a chata do negócio. Chata, ó. Seja ele perfeito ou não, o corpo físico é um precioso recurso que Deus nos concede para a aquisição de novas experiências aqui na Terra. Ele é nosso instrumento e, como tal, deve ser preservado. Mas não é partir para uma atitude de autoadoração, mas sim de critério, de responsabilidade, de cuidado com a saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Em cada existência, recebemos o veículo físico mais adequado para a nossa evolução. Ou seja, tudo está como deve estar. O programa Luz Espírita está terminando por aqui, mas nessa temporada ainda temos assuntos muito importantes para falar. E o próximo deles é sobre a infância, e eu arrisco dizer que seria talvez um dos mais importantes. Eu espero você.